Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus para todo sempre. Seja bem-vindo, todos em nome de Jesus. Eliane Assis, minha prima, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Nosso quarto dia de live, quarto dia do ano, para a glória de Deus. Mirela, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda, em nome de Jesus. Enquanto os irmãos vão entrando, o Instagram vai notificando, nós vamos orar a Deus. Antes de lermos a palavra de Deus, sejam todos bem-vindos. Estamos na nossa quarta live do ano. Vamos fazer 12 lives até o dia 12. Desde o dia 1º nós estamos aqui todos os dias. Ontem a nossa live foi um pouco mais tarde, às 8 horas da noite aqui na França. E hoje está sendo um pouco mais cedo, às 18 horas aqui na França. Mas amanhã nós voltamos ao horário normal, 19 horas na França e 15 horas no Brasil. Sandra Helena, a paz do Senhor Jesus. Cristiane, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vinda. Lídia, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live, em nome de Jesus. Tenho certeza que o Espírito Santo te convidou para estar conosco na noite desse dia. E eu espero, em nome de Jesus, que você seja abençoado pela palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós te adoramos. Nós te glorificamos, te damos honra, glórias e graças ao nome de Jesus por esse dia especial. Nós bendizemos o nome do Senhor porque o Senhor é bom, eternas são as suas misericórdias e elas são a causa de não sermos consumidos. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entramos na tua presença nesta hora, com o desejo de te conhecer mais e mais e mais e mais. Revela-te a nós, Senhor. Nosso coração está aberto, ansioso e desejoso pela tua presença. Nós amamos a tua presença e queremos mergulhar em ti, ó Pai. Seja bem-vindo aqui, doce Espírito Santo. Guia as nossas vidas. Toma a palavra, Senhor, em tuas mãos. Que não seja eu, mas que seja o Senhor. Prepara cada um dos corações para receber a tua palavra. Aqueles que estão conosco aqui ao vivo e aqueles que vão assistir depois. Em nome de Jesus, que o teu poder venha se manifestar na vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Deus, no nome poderoso de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bruna, Marcílio, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Esse é o nosso quarto dia de live. Vanessa, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos, em nome de Jesus. O nosso intuito com essas lives no início desse ano é te ensinar a acessar a presença de Deus. Fazer com que você busque a presença de Deus de maneira mais profunda e que o Espírito Santo de Deus possa revelar no teu coração o querer dele para a tua vida nesse ano de 2025. E isso só é possível quando nós estamos mergulhados em Deus. E para mergulharmos no Senhor, existem alguns preceitos. No primeiro dia, nós falamos sobre a renúncia de Abraão. Abraão fez escolhas erradas e trouxe Ló para a sua vida. Então ele teve que primeiro reconhecer que Ló não estava de acordo com o projeto de Deus para a vida dele. E então teve que deixar Ló e seguir a sua caminhada. Aleluia! O próprio Abraão, nós fizemos aqui um paralelo entre Ló e Isaac. Abraão recebe de Deus Isaac como promessa. E agora o próprio Deus, que deu a ele a promessa, pede de volta essa promessa, Isaac, como sacrifício ao Senhor. Então Abraão ali vai colocar o Senhor da promessa como sendo prioridade na vida dele, e não a promessa. Então no primeiro dia nós entendemos que o Senhor da promessa deve estar em primeiro lugar na nossa vida e não a promessa. Deus te fez uma promessa de um ministério, cumpriu esta promessa, não coloque o ministério acima de Deus. Deus te deu
um ministério, te deu uma família como promessa, não coloque esta família em primeiro lugar. Deus é a base de tudo. Se você não estiver conectado com o Senhor, não tem família, não tem casamento, não tem amizade, não tem trabalho, não tem prosperidade, não tem ministério. Então Deus é a base de tudo, é o primeiro. No segundo dia, nós falamos sobre Davi, quando ele traz a Arca da Aliança para dentro da cidade de Israel, para Jerusalém, a cidade de Davi, mas ele já havia preparado o templo, havia preparado o tabernáculo, a tenda, para que a glória de Deus, a presença de Deus, a Arca da Aliança pudesse habitar no meio daquele povo. Então nós falamos sobre a importância de ter um lugar preparado dentro de nós para receber a presença de Deus. E ontem nós falamos sobre o encontro de Isaías com a glória de Deus. Ele encontrou com a glória de Deus e ele vai reconhecer onde estavam os seus erros e quais eram os seus erros. E por essa glória ele foi purificado. E hoje nós vamos ler a palavra de Deus aqui em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo de número 36, em nome de Jesus. Essa live vai ficar gravada, como todas as outras, e você pode assistir essa live também depois, com mais calmo, tranquilo, e também vai ficar gravado no nosso canal no YouTube. Amém? A palavra de Deus em Lucas 7, versículo 36, diz assim: convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés, e o ungia com o unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se então Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e a outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes ambas. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: supõe que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Amém? Conan, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos. Lucas, capítulo de número 6, capítulo de número 7, a partir do versículo de número 36. Se você quiser, pode continuar depois a leitura. Eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para a sua vida na noite desse dia. Amém? Se você não tiver condição de assistir a live toda aqui conosco ao vivo, a live vai ficar gravada. Você pode assistir depois e ser abençoado pela palavra de Deus. Amém? Como eu disse, estamos falando da importância. Luiz Gustavo, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Nós estamos falando da importância de acessar a presença de Deus. Nós estamos vivendo o tempo em que não podemos mais acreditar em tudo aquilo que escutamos,
Por isso se faz necessário ter uma comunhão profunda com Deus, para ouvirmos a voz dele, o querer dele, para não sermos enganados. A Bíblia diz que nos fins dos tempos apareceriam homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, e que, se possível for, enganariam até mesmo os escolhidos. Então nós, os escolhidos de Deus, a nação eleita do Senhor, precisamos estar em perfeita comunhão com o Altíssimo, com Deus de Israel, para aprender a ouvir a voz dele. Em João 10 diz que o Senhor é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E a Bíblia também diz, em João 10, que as ovelhas conhecem o pastor, conhecem a voz do pastor. E o pastor também conhece as suas ovelhas. Então Jesus, ele não está se escondendo de ninguém, como muita gente prega por aí, como se fosse difícil acessar a presença de Deus. E não é difícil acessar a presença de Deus. Existem pré-requisitos que o Senhor não abre mão deles. O principal é ter um coração desejoso pela presença de Deus. Deus está disponível e acessível para todos aqueles quanto o desejarem. Então, se você deseja a presença de Deus, ela está disponível e acessível. E por meio da palavra de Deus, você pode aprender a conhecer, a discernir a voz do Senhor. Nesse texto bíblico, a Bíblia diz que Jesus, ele é convidado para um jantar. O jantar é na casa de alguém que era importante. Era um fariseu, um doutor da lei, alguém conhecido por nome Simão. Então Jesus, quando entrou na casa desse fariseu por nome de Simão, nós vamos observar aqui no versículo 44, que Jesus fala o nome dele, então disse assim: Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Então Jesus aqui no versículo 44, ele vai dizer o nome desse fariseu. Então Jesus está sentado à mesa com esse fariseu, pastor Jorge, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Jesus sentado à mesa com esse fariseu, ele não recebe a honra que lhe era devida. Aí, de repente, vem uma mulher, que o texto diz que era pecadora, ela vem por detrás da onde Jesus estava sentado à mesa, ela então derrama um unguento aos pés do Senhor, ali ela vai ungir os pés do Senhor, ela vai enxugar com os seus cabelos. Esta mulher, ela só queria se aproximar de Jesus. Ela não queria saber se ela era pecadora, se Jesus ia gostar ou não do ato dela. Ela simplesmente se lançou aos pés do Senhor e ela ofereceu aquilo que ela tinha dentro do coração dela. Então, o primeiro requisito para você acessar a presença de Deus é você oferecer aquilo que há de melhor dentro do seu coração. Deus não gosta de hipócritas. O que Jesus pregou contra os fariseus é porque eles iam para as sinagogas, para os templos, gritavam em voz alta, porque eles cumpriam a lei para mostrar para alguém que eles estavam cumprindo. Mas o desejo do coração deles eram contrários àquilo que eles estavam fazendo. E um coração verdadeiro, ele não faz porque alguém o obriga a fazer. Ele faz porque ele sente desejo de fazer. Ele quer fazer em forma de reconhecimento. Essa mulher reconheceu quem é Jesus. E ela sentiu o desejo de estar aos pés dele naquele dia, naquela mesa, naquela casa, e ela estava disposto ao adorar. Ela não estava preocupada com os julgamentos que ele poderia receber. Ela não estava preocupada com se Jesus ia aceitar ou não a adoração dela. Ela simplesmente fez. E a adoração, ela deve ser espontânea. Se você quiser acessar a presença de Deus, seja espontâneo na presença dele. Entre para dentro do seu quarto e seja quem você é. Se você tiver que chorar, chore.
Se tiver que cantar, cante. Se tiver que rolar no chão, role. Mas seja espontâneo. Não faça nada para chamar a atenção de Deus que não esteja dentro do teu coração. É essa adoração verdadeira que chama a atenção do Mestre. Foi essa atenção verdadeira que chamou, essa adoração verdadeira que chamou a atenção de Jesus. E aí no texto diz que Jesus então olhou para ela. Jesus faz uma parábola porque ele sondou o coração de Simão e viu que Simão negligenciou a adoração daquela mulher dentro do seu coração. Então Jesus disse assim: Simão, um homem devia tanto. Um homem devia 2 denários e o outro devia 500 denários. Mas a dívida... Tinha 2 devedores, perdão. Um devia 500 denários e o outro devia 50 denários. Mas o Senhor perdoou a dívida dos 2. E aí então o Senhor pergunta a Simão: Simão, qual deles você acha que vai ser mais grato, mais agradecido? Então Simão julgou bem o caso e disse assim: Senhor, certamente aquele a quem foi mais perdoado. Eu não sei se você já observou, mas geralmente quem tem o coração mais rendido a Deus são aqueles que vieram de uma vida miserável. Aqueles que sabem, entendem da onde o Senhor o resgatou e sabem que não pode voltar para lá. E esses, na maior parte do tempo, têm um coração mais rendido a Deus, porque eles são agradecidos ao Senhor por aquilo que Ele fez. Então eu quero que você faça hoje um retrospecto da sua vida e olhe da onde o Senhor te tirou. Olhe quem você era antes de receber Jesus na sua vida e quem você é hoje. E seja grato a Deus. Seja grato ao Senhor que te resgatou. Seja grato ao Senhor que te amou. Não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele já nos escolheu. O Senhor decidiu e escolheu manter um relacionamento conosco. Não é sobre aquilo que nós fazemos. Não é sobre aquilo que nós somos. É sobre a pessoa que Ele é. É sobre quem é Jesus. Sobre o sacrifício da cruz. Então entre na presença dEle reconhecendo o que Ele fez por você. Agradeça, porque a Bíblia diz que nós fomos reconciliados com Deus por meio do sacrifício da cruz, sendo nós ainda inimigos de Deus. Quando nós ainda éramos inimigos de Deus, o Senhor Jesus já nos reconciliou com o nosso Pai. E nós podemos hoje ter um relacionamento com o nosso Pai. Ora, isso não vem de nós, não é merecimento, é um dom gratuito de Deus. É a sua graça. É essa graça que nos permite ter acesso à cruz. É essa graça que nos permite entrar com ousadia diante do trono de Deus. É essa graça que nos permite sermos purificados dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas iniquidades. É essa graça que nos permite ter acesso ao Senhor. Essa mulher adorou o Senhor Jesus em forma de agradecimento, em forma de reconhecimento por quem Ele era. E ela vai derramar o seu melhor aos pés do Senhor. Quando ela derrama o seu melhor aos pés do Senhor, o olhar de Jesus para ela se torna diferente. E aqui eu vou te ensinar a entrar na presença de Deus. Entre na presença do Senhor com um coração adorador. Não entre para pedir. Não entre para fazer outra coisa senão agradecê-lo e o adorar. Lembra que nós falamos ontem no texto de Isaías 6 que a glória de Deus, o manto da glória de Deus enchia todo o templo. E os anjos declaram, os anjos serafins ali no texto de Isaías 6 declaram que a glória de Deus também está enchendo toda a terra. Só que enquanto os serafins adoravam a Deus,
a cortina, a fumaça, a nuvem de fumaça encheu o templo. Esse templo é a glória de Deus, que é produzida por meio da adoração. Então, tem a glória de Deus que enche toda a terra, mas há uma glória especial de Deus que toma o ambiente quando o nome do Senhor é adorado. E essa glória é que tem a capacidade de nos fazer reconhecer o nosso pecado e nos purificar. Aqui nesse texto é a mesma coisa. Essa mulher adora o Senhor. Ela chama a atenção do Senhor. Então Jesus olha para ela de uma forma diferente. E aí Jesus vai dizer para ela bem assim, Jesus sabia que ela era pecadora. Jesus sabia onde estava a dificuldade dela. E aí Jesus vai dizer para ela bem assim, olha, perdoado te são os teus pecados. Versículo 48. Agora, eu quero fazer um paralelo aqui entre essa mulher pecadora e entre Simão. Eu não sei quantos anos tem que você reconheceu o Senhor Jesus como seu Salvador. Talvez você já reconheceu o Senhor como seu Salvador, mas ainda não teve um verdadeiro encontro com a glória de Deus. Porque esse homem aqui, o fariseu, ele se achava muito certinho, ele se achava muito justo, ele se achava muito correto e tratou Jesus como uma pessoa comum. O convidou, sentou com ele à mesa e não cumpriu o protocolo que deveria ser feito naquela época com alguém que era especial. Jesus, quando vai questionar, ele vai dizer para ele bem assim, olha Simão, eu estou aqui na sua casa, eu entrei na sua casa e você não me deu água para lavar os pés. Isso era um protocolo que tinha que ser cumprido quando você recebia um convidado na sua casa. Então, Simão, sendo fariseu, ele não cumpriu isso. Aí no versículo 45 diz que ele também não deu ósculo, que também era outro protocolo que deveria ser cumprido. E aqui, no versículo 46, diz que ele não ungiu a cabeça de Jesus com óleo, que também era outro protocolo. Porque às vezes nós estamos tão preocupados em ser justo, em fazer o que é correto, mas nós não reconhecemos a presença do Mestre. Às vezes nós estamos em um culto e nós estamos tão preocupados com a liturgia do culto que nós não prestamos atenção no dono do culto e nós não adoramos como deveria ser adorado. Às vezes nós estamos dentro da nossa casa recebendo algumas visitas e nós não adoramos o Senhor Jesus como deve ser adorado. Às vezes eu fico meio acanhado de revelar a minha fé ou de dar graças ao Senhor, porque eu tenho uma visita dentro da minha casa que não é cristã. Às vezes eu estou em algum lugar em que eu tento seguir o protocolo, mas eu acabo não honrando a melhor parte, que é o Senhor. Então o meu conselho para você, se você quiser chegar no lugar que Deus preparou para você, honre o Senhor. Coloque Deus acima de tudo, independente do lugar aonde você esteja. O homem não tem poder algum para te fechar portas. O homem não tem poder algum para impedir que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. O único que pode impedir isso é o próprio Deus. Portanto, se você honrar a Deus sobre todas as coisas e adorá-lo com todo o teu coração, todas as portas da sua vida vão se abrir. Então, honre a Deus aonde quer que Ele te coloque. Independente se seja no meio das autoridades, independente se seja no meio dos teus amigos, independente de qualquer coisa. Honre a Deus. Priorize ao Senhor. Simão, ele não deu a Jesus o valor que Jesus merecia. Ele não deu água para lavar os pés, não saudou Jesus com o ósculo santo e não ungiu a cabeça de Jesus com o óleo, com o unguento. Mas essa mulher, ela vai dar a Jesus um tratamento especial. E olha que ela nem foi convidada para aquela festa. Então, às vezes, o que está te distanciando da presença de Deus é essa falta de reconhecimento de quem o Senhor é. Se você adorar ao Senhor e sem se preocupar com as pessoas que estão à sua volta, certamente o Senhor vai te visitar. E Ele vai se revelar a você.
porque o que ele mais quer é um coração adorador. Jesus, no poço de Jacó, com a mulher samaritana, vai responder a pergunta, a questão do coração daquela mulher. Aquela mulher era uma pecadora. Ela estava vivendo em adultério. Já tinha tido vários maridos e o marido que ela agora tinha não era dela. Então mostra o estado de adultério que ela estava vivendo. Mas ela tinha um desejo no coração. E o desejo é revelado através da pergunta que ela faz ao mestre. Diz assim: mestre, os judeus dizem que nós devemos adorar em Jerusalém. Os samaritanos dizem que é em Samaria. Mas eu vou perguntar ao Senhor, aonde é que nós devemos adorar? E Jesus disse assim: é chegado o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O Senhor Jesus está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Aqueles que não esperam ser politicamente corretos para adorar. É aquele que não diz assim: não, vou acertar essa área da minha vida aqui, depois que eu acertar essa área da minha vida, eu vou adorar o Senhor. Não, eu vou adorar o Senhor depois que eu fizer isso aqui. Não vai dar certo, irmãos. Porque você precisa da glória de Deus para te purificar. Você precisa do fogo do Espírito Santo para te tornar santo. Mergulhe na presença de Deus. Como você está, é essa glória de Deus que vai te purificar. É mergulhado na oração que você vai ser convencido pelo Espírito Santo do seu pecado. É mergulhado na oração que o Espírito de Deus vai ser revelado a você e a vontade do Pai, do Eterno de Israel, vai ser revelada a você. Então mergulhe na presença de Deus como você está. Essa mulher, do jeito que ela estava, ela mergulhou na presença de Deus. Ela estava ali aos pés de Jesus, adorando ao Senhor. E de repente, Jesus olhou para ela e disse assim: vai, perdoado te são os teus pecados. O alívio na alma daquela mulher chegou, porque Jesus fez por ela algo que ela nem esperava. Porque ela foi e reconheceu quem ele era. Reconheça que o Senhor é perdoador. Reconheça que o Senhor é misericordioso. Reconheça que o Senhor é purificador. E o adore por aquilo que ele é. Porque quanto mais você o adora reconhecendo quem ele é, mais da essência dele se manifesta no lugar. E quanto mais da essência dele se manifestar no lugar, mais dessa essência que está sendo transmitida naquele lugar você vai adquirir. E você vai se tornando semelhante a ele. Se você observar, há também uma mulher que unge Jesus, que é Maria, a irmã de Lázaro. Em João, no versículo 12, se não me falha a memória, no capítulo 12, Jesus ungido por Maria em Betânia, João 12. A Bíblia diz que quando essa mulher unge os pés do Senhor, o unguento que ela ungiu a Jesus, os pés de Jesus, encheu toda a casa. Então, a nossa adoração para Deus, ela tem um cheiro. A nossa adoração para Deus, ela é palpável. Deus consegue identificar por meio do cheiro das suas narinas quando é uma adoração verdadeira e quando é uma adoração falsa. E eu tenho muitas experiências espirituais com isso. Porque dois sentidos que o Senhor me abriu é a minha audição e é o meu olfato. Eu sinto muito cheiro. Eu já estive em momentos de oração em que eu sentia muito cheiro de perfume, eu sentia cheiro de rosa. E o Senhor me dava o discernimento de que cheiro era aquilo. Então, eu já senti cheiro de santidade, eu já senti cheiro de unção, eu já me aproximei de pessoas que eu não conhecia e eu sentia cheiro de santidade. Eu tive muita experiência agora com Deus, o tempo que eu estive no Brasil. Eu me aproximei de uma mulher, ela tem 87 anos e eu senti um cheiro diferente. E o Senhor me deu o discernimento, me fez entender que o cheiro que aquela mulher carregava nas regiões celestiais era um cheiro de uma vida de contínua oração. Eu contei aqui a experiência ontem. Eu tive numa conferência no Brasil e quando eu fui convidado para ir próximo ao altar para receber oração. E quando eu estava me aproximando, eu sentia o chão tremendo. E eu até achei que fossem as caixas de som que estavam ligadas, mas aí depois no final da conferência, quando o som estavam todos desligados, eu tirei o sapato dos pés, eu fui descalço e eu continuei sentindo o chão vibrando.
E eu perguntei a algumas pessoas que estavam próximo de mim se eles estavam sentindo, e eles não estavam sentindo. E eu estava sentindo, e eu sabia que o fato da glória de Deus estar naquele lugar estava vibrando. Então existem sensibilidades que, da mesma forma que o Senhor é sensível, Ele nos faz sensível. Então, você pode sentir no seu corpo físico, você pode sentir toque, você pode sentir cheiro, você pode ouvir algumas coisas. Ontem, quando nós estávamos orando, o Senhor abriu o meu ouvido e eu escutei um coral de anjos cantando em hebraico. Eu não sei o que eles estavam cantando, porque eu falo muito pouco hebraico, algumas palavrinhas, mas eu identifiquei que era hebraico e os meus ouvidos físicos escutaram isso. Porque aonde há a glória de Deus, há sensibilidade no espírito. Porque há algo que toma o ambiente quando a adoração é genuína, quando a adoração ela é verdadeira. Então abra o teu coração e ofereça algo verdadeiro ao Senhor. Ofereça uma rendição, diga para Deus, honre a Ele, louve a Ele por aquilo que Ele é. Não espere a sua vida estar politicamente correta, certa, endireitada para você adorar. Não! Adore a Ele. Porque esta mulher, mesmo sendo uma pecadora, ela adorou o Senhor. Se lançou aos pés dele, porque ela sabia que Jesus era a única solução para a vida dela. E aqui vai o meu conselho para você hoje, antes de nós terminarmos essa live. Hoje é sábado, é o dia do Senhor. E eu separo o sábado para buscar a Deus. É um dia que eu me reservo para buscar a presença de Deus. É um dia onde eu fico mais tempo com o Senhor, ouvindo a voz de Deus, lendo a palavra, orando, ouvindo louvor. E eu sempre recebo da parte de Deus visitações especiais nesse dia. Então, priorize a presença de Deus. Tire um dia por semana para você buscar de forma mais profunda a presença de Deus. Eu já falei aqui nas lives anteriores, tire um tempo do seu dia para buscar a Deus, de preferência pela manhã, mas no dia em que você tiver um dia de folga, além de ir na igreja, além de estar num culto, além de participar de uma live, você precisa de um tempo em secreto com Deus. E é nesse momento em secreto com Deus que Ele vai se revelar a você. E nesse momento em secreto com Deus, Deus deve ser a sua prioridade. Você não pode ser interrompido por ninguém. Nada pode te interromper. Nada pode desviar a sua atenção do Mestre. Essa mulher ficou ali nos pés de Jesus. Enquanto Simão estava questionando o mestre, enquanto o mestre estava fazendo perguntas e propondo uma parábola a Simão, esta mulher continuou ali aos pés de Jesus a adorá-lo. Isso mostra a atenção dela voltada para o Senhor. Quando a nossa atenção está no Senhor, nada pode desviar a nossa atenção. Josi, seja bem-vinda, minha amiga. Em nome de Jesus. A nossa atenção precisa estar no Senhor. Então tire um dia por semana para que a sua atenção seja voltada inteiramente para o Senhor. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Você é cheio de uma paz tão maravilhosa. Você é cheio da presença de Deus de uma forma tão maravilhosa. E por que eu estou falando tudo isso? Por que eu tenho falado sobre passar tempo com Deus? Sobre não ter dependência emocional de A ou de B, mas depositar a sua confiança no Senhor. Irmãos, nós vamos passar por momentos difíceis na face da terra. Isso é promessa do Senhor, está descrito na sua palavra. Sem contar de tudo que nós temos ouvido nesses últimos dias, que os homens e as mulheres de Deus têm profetizado. Então você precisa se preparar para esse momento. Se vir uma pandemia, se você ficar impedido de sair da sua casa, se você ficar impedido de seguir o curso da sua vida, se você se ver impedido de visitar os seus amigos, se não houver mais internet, você ficar impedido de se comunicar com os seus parentes, qual vai ser a sua atitude? Se você não tem uma comunhão profunda com Deus, você vai se desesperar. E o inimigo vai aproveitar da situação para ceifar a sua vida. Qual é a minha intenção com essas lives? É colocar a tua dependência totalmente no Senhor. Para que Deus seja suficiente para você e ninguém mais na sua vida ocupe o lugar de Deus.
Porque se nós formos observar a vida dos grandes homens de Deus, tantos os que foram registrados na palavra de Deus, na Bíblia, quanto aqueles que nós conhecemos na atualidade, eles viveram uma vida rendida ao Senhor. E nada mais era importante para eles senão a presença de Deus. Quando a presença de Deus é mais importante para nós do que qualquer coisa, independente do que aconteça ao nosso redor, nós vamos sempre desejar a presença de Deus. Então, passar tempo com Deus é importante para conhecê-lo, para desenvolver um relacionamento com Ele, para sentir a graça dEle, para saber quem nós somos nele, para entender quem ele é, para blindar a nossa mente, para blindar as nossas emoções e dar a ele o lugar que é devido. Então tire um dia por semana para você se aprofundar em Deus. Se você puder ficar as 24 horas desse dia, ok, melhor ainda. Mas se você não puder, eu tenho 6 horas disponíveis, fica às 6 horas. Aí eu tenho 3 horas disponíveis, então fique às 3 horas. Você vai vendo que isso vai aumentando dentro de você. É uma sede que vai aumentando dentro de você. Irmãos, eu fiquei 4 dias e 3 noites no monte lá no Brasil. E, infelizmente, a minha viagem ela foi tão conturbada. Eu fiquei preso no aeroporto de Manaus, porque o meu voo foi cancelado. Foi tanta complicação, mas eu queria mesmo era ter ficado no mínimo 7 dias naquele monte só buscando a Deus. Porque a presença de Deus para mim é mais real do que qualquer outra coisa nessa vida. E eu entendi que o meu habitat natural, o meu ambiente natural é o Senhor. E é aos pés dele que eu devo estar. Eu estive no monte da irmã Creuza, lá em Tucum, e a minha sensação no meu último dia naquele lugar, já era por volta das 2 da manhã, nós estávamos ali orando. Heitor, seja muito bem-vindo. Minha mãe, seja muito bem-vindo. Geisa, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Eu estava naquele lugar orando e a minha sensação era de que eu pertencia àquele lugar. E eu até achei, por um momento, que o Senhor não iria me permitir voltar aqui para a França. Porque a sensação de pertencimento àquele lugar era tão grande, que eu me senti parte daquele lugar. E assim é a presença de Deus. A presença de Deus começa com um tempo que você tira para estar com Ele, até que ela se torne um lugar da onde você não consegue mais sair, até que ela se torne um ambiente natural para você. Assim como você precisa de comer, assim como você precisa de beber água, assim como você precisa de dormir, de descansar, a presença de Deus se torna natural para você, quando você mergulha nele. E nesse ano de 2025, meu desejo é que você mergulhe em Deus de cabeça, que você deseje o Senhor acima de todas as coisas, que Deus se torne o ponto principal na sua vida, o mais importante para você. João, seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Eu quero que você seja abençoado por esta palavra. Saiba que a tua adoração tem um cheiro para Deus. E essa adoração genuína e verdadeira atrai a presença de Deus. E quando a presença de Deus ela é atraída, os seus lábios são purificados. Os teus desejos são alinhados com os desejos do coração de Deus. Os teus pensamentos, que são as vestes da nossa alma, também é alinhada com os pensamentos de Deus. E daí para frente é que você pode apresentar os seus pedidos para Deus. E a verdade é que às vezes você nem vai conseguir pedir nada para o Senhor. Porque é tão bom se encontrar com a glória de Deus. É tão bom ficar em adoração diante do Senhor. É tanta beleza, é tanta graça, é tanto amor, é tanta misericórdia. Você se perde em tanta santidade, em tanta pureza, em tanto amor, que você não consegue pedir mais nada. Você só consegue adorá-lo. Essa mulher, ela não conseguia pedir mais nada, nem dizer para o Senhor que ela era uma pecadora. Ela simplesmente ficou ali aos pés do Senhor, adorando a Deus. Que nesse dia, no dia do Senhor, no dia do descanso, você possa descansar em Deus. Você possa buscar a presença de Deus.
você possa desejar a presença de Deus. Não só nesse dia, mas todos os dias da sua vida, até que a presença de Deus se torne o seu habitar natural. E quando eu falo isso, eu sinto tanta presença de Deus, porque esse lugar para mim é importantíssimo. Mais vale para mim estar na presença de Deus do que rodeado numa mesa com amigos. A presença de Deus para mim é tão importante, é tão real, que por mais que eu viaje o mundo inteiro, por mais que eu esteja próximo dos meus amigos, por mais que eu viaje qualquer país, por mais que eu vá em qualquer lugar onde muitas pessoas desejam estar, eu estou ali contemplando aquela beleza, adorando a Deus, mas o meu desejo é estar sempre no meu quarto de oração, junto com o Senhor que me amou primeiro. Que esse desejo queime no seu coração. Que o Espírito Santo traga esse desejo dentro de você em nome de Jesus, de estar somente com Ele e com mais ninguém. Amanhã a nossa live às 19 horas aqui da França e às 15 horas aí do Brasil, em nome de Jesus. Se você puder, feche os teus olhos nessa hora aí onde você está. Abra o teu coração diante da presença de Deus. E que a presença de Deus venha te tomar nesta hora. E que o Espírito Santo venha trazer fome e sede dentro do teu coração. Em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos nesta hora no nome de Jesus. Amigo Espírito Santo, vai agora onde a minha voz está chegando. Toca onde eu não posso tocar, faz o que eu não posso fazer. Traga fome e sede dentro desse coração em nome de Jesus. Desperta, Senhor, esta vida para te buscar, Pai, para te adorar. Pai, que o Senhor seja a primazia, o mais importante, que o Senhor seja o primeiro em tudo que nós venhamos fazer em nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, seja digno na nossa vida de todo louvor, de toda adoração. Que nós não venhamos ter problema nenhum, ó Pai, de abandonar mesas e ambientes só para estar na Tua presença, te desejando, te adorando e reconhecendo quem o Senhor é. No nome de Jesus, Pai, nós queremos rasgar o nosso coração diante da Tua presença e te adorar em espírito e em verdade. Que a Tua presença se manifeste aqui, Senhor, e que a Tua presença se manifeste agora dentro desse lar, aonde essa pessoa está me escutando nesta hora. Que esta presença seja tão real, Senhor, como o ar que nós respiramos. Que a Tua glória, Senhor, venha tomar esta pessoa agora para o Senhor em nome de Jesus. Que esse coração seja levado a Te adorar 24 horas por dia de forma constante, até que o Senhor venha. Nós desejamos a Tua presença, Pai. Nós ansiamos o Teu altar. Tudo que nós desejamos é o Senhor. Em nome de Jesus, manifesta a Tua presença em nós. Nós queremos ter um verdadeiro encontro com a Tua glória, que as nossas atitudes sejam transformadas, que os nossos pensamentos e desejos sejam alinhados, que o nosso comportamento seja diferente, Senhor, a partir de hoje, em nome de Jesus. Que o mundo à nossa volta reconheça que nós tivemos um encontro profundo e verdadeiro com o Senhor em nome de Jesus. Nós queremos Te desejar todos os dias das nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Obrigado por esse tempo, obrigado por esta palavra, obrigado pela vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, que me acompanharam aqui, aqueles que vão ouvir essa live depois, que vão se alimentar desse alimento espiritual. Em nome de Jesus, que o Senhor venha se manifestar a cada um deles em nome de Jesus, que o Senhor venha manifestar o Teu sinal, que o Senhor venha manifestar a Tua vontade, o Teu querer, a Tua graça no nome de Jesus. Eu Te adoro nesta hora, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, amiga Espírito Santo, pela revelação desta palavra. Obrigado por ter estado conosco. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Seja muito abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Amanhã estaremos aqui de novo no 5º dia
desse ano, na nossa 5ª live, e eu tenho certeza que até o final desses 12 dias, você vai estar mergulhado na presença de Deus. Deus abençoe a sua vida. Obrigado a você que nos acompanhou até o final, em nome de Jesus. Um ótimo sábado a todos, em nome de Jesus.